prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado do material que a gente produziu sobre o Sistema Nacional Socioeducativo, né? Nosso objetivo com esse material é mostrar a vocês que o sistema, né, que a gente chama de SINASE, ele é uma construção que vem lá de trás, desde a Constituição de 88, quando a gente começou a rediscutir as questões dos direitos da criança e do adolescente, quando a gente começou a colocar dentro da Constituição uma nova perspectiva para as crianças e adolescentes, e no caso do SINASE, especialmente para os adolescentes que são acusados de algum ato infracional, né? Então o SINASE ele se refere apenas a adolescentes, não a crianças, porque as crianças elas não passam por esse sistema dos atos infracionais. O que eu gostaria de destacar primeiro para vocês aqui? Bem, quando a Constituição foi criada, vocês já escutaram isso muito no curso, né, a gente passou a tratar então esses adolescentes como sujeitos de direitos. Então, mesmo um adolescente que praticou um ato infracional, ele não deixa de ser sujeito de direito, ninguém deixa, né? Nenhuma pessoa por cometer um crime deixa de ser sujeito de direitos. Essa pessoa ela passa a ter alguns de seus direitos restringidos. E essa restrição de direitos ela tem um objetivo de permitir que essa pessoa reconheça o erro e de permitir que essa pessoa tenha oportunidades de se educar e de se colocar no mundo, né, novamente, de forma a não novamente cometer um ato infracional, a não novamente voltar a esse, digamos assim, a esse erro, né? Então, o objetivo do Sistema Nacional Socioeducativo é se inserir dentro dessa perspectiva da Constituição, de olhar para esse adolescente como sujeito de direitos, tratamento esse que é dado também, né, pelo ECA na década de 90, então a gente teve a Constituição em 88, o ECA na década de 90 e a Convenção dos Direitos da Criança. E desde então, né, desde esses marcos normativos aí naqueles 2 anos de 88, 90 que a gente firmou esses marcos normativos, a gente fez inúmeras discussões no Brasil para melhorar o sistema, para melhorar as normas. Fomos submetidos a vários questionamentos internacionais. Infelizmente, tivemos muitas denúncias internas e externas de violações de direitos de crianças e adolescentes e dos adolescentes no sistema socioeducativo. Infelizmente, a gente ainda tem dentro do sistema socioeducativo várias violações de direitos que são inaceitáveis. Eu peço que vocês vejam uma questão que eu coloquei para vocês no fórum e vocês vão ver que é uma questão que nos faz refletir muito, né, sobre o quanto o nosso sistema ele ainda falha. E aí, nesse sistema que ainda falha, mas que a gente está tentando aprimorar, está tentando melhorar, a gente vai fazendo sempre novas construções normativas com esse intuito. E o SINASE é fruto disso, né? O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente discutiu isso por muito tempo. Em 2006, lançou uma resolução para a instituição do SINASE. Essa resolução começou a nortear os trabalhos da rede de proteção desses adolescentes, mas nós precisávamos ir além disso, nós precisávamos de um marco normativo para que os estados fossem obrigados a cumprir, para que a gente tivesse realmente um fluxo contínuo de atuação, para que a gente definisse melhor como seria a execução de cada uma das medidas, da medida em meio aberto, da medida na unidade de internação. Então a gente precisava ter essas definições de modo mais claro, definições que se dizem para o país inteiro, que fossem baseadas em princípios de defesa dos direitos da criança e do adolescente, né, no caso do adolescente que passa pelo sistema socioeducativo. E isso a gente conseguiu fazer com a Lei 2.594 em 2011. Né? Então finalmente conseguimos ter o SINASE normatizado. Mas agora temos grandes desafios ainda para quê? Para colocar essa lei para fora do papel, para tornar as unidades socioeducativas realmente unidades socioeducativas, onde os adolescentes realmente tenham oportunidade de aprender, oportunidade de ter uma nova visão, de ter um plano de vida. Né? Vocês vejam que lá na lei do SINASE você tem várias vezes modos de planejar para o adolescente a saída dele da unidade socioeducativa, né? Porque como vocês sabem, o sistema socioeducativo ele não se baseia em penas como no sistema penal. Então o adolescente ele entra, fica 6 meses até 3 anos, né? Então entre 6 meses e 3 anos, dependendo de quê? Dependendo do comportamento, dependendo das avaliações. Mas para que a gente tenha essas avaliações, a gente precisa ter equipes multiprofissionais dentro do sistema socioeducativo. A gente tem que cumprir a lei, permitir que o adolescente possa fazer um planejamento ali, ter um plano individual para cada adolescente.
E a gente sabe que na prática isso muitas vezes não ocorre. Como vocês veem nos nossos slides, tem inúmeros dados que demonstram isso, né? Que na prática muitos adolescentes eles são alijados desses direitos. A gente vive falando aí, e eu coloquei isso também para vocês, na possibilidade de redução da maioridade penal, né, na possibilidade de mais punição, de aumentar o tempo de internação, né? Agora a gente está com essa discussão de aumento do tempo de internação, e na verdade poucas vezes a gente discute como cumprir realmente a lei. O ECA é realmente cumprido? O SINASE é realmente cumprido? Né? Então realmente a gente tentou fazer o que a lei diz, não deu certo e estamos querendo outra solução, ou a gente nem tentou e está querendo algo imediatista que não vai solucionar nada, né? Porque muitas vezes quando as pessoas falam aí da redução, parece que o SINASE já existe de modo maravilhoso, que o sistema socioeducativo é ótimo e que o adolescente não se recupera porque ele não quer. E a gente sabe que na prática não é isso que ocorre. Então a gente tem que aprender aqui, né, se confrontar com, de um lado, a lei, a norma, né, o que a gente está tentando construir normativamente, e do outro lado a realidade. O que é que esses adolescentes passam, como é que é o sistema na realidade, e aí se confrontando com esses dois mundos, digamos assim, a gente tentar então implementar melhorias, né? A gente tentar então fazer com que essa lei ela venha realmente a ser cumprida. A gente tentar então desmistificar essa noção de que o adolescente brasileiro ele pode fazer o que quiser e ele não é punido, né? Ele é responsabilizado. Quando a gente fala em inimputabilidade, a gente fala, olha, ele não é punido no sistema penal, mas ele é responsabilizado. Entre os 12 e os 18 anos, o adolescente é assim responsabilizado, né? E tentar desmistificar essas novas tentativas normativas que simplesmente ignoram todo esse histórico. Porque o que eu tentei demonstrar para vocês lá nos slides, gente, é isso, é que, olha, foi uma construção longa, com muito debate, com movimentos sociais, com especialistas, com membros do sistema de justiça, Ministério Público, Defensor Público, advogados, juízes, né? Com psicólogos, com assistentes sociais, com agentes das unidades socioeducativas, com gestores públicos. Então, muita gente participou desses debates ao longo dos anos para a construção que a gente tem hoje. Mas quando as pessoas vão debater, parece, que os adolescentes são culpados de toda a violência no Brasil, o que a gente sabe que não é verdade, né? Na verdade, eles são muito mais vítimas do que algozes. E 2, que a gente está defendendo leis irreais que a gente tirou de uma cartola mágica e a gente inventou ali, a gente vai agora inventar o ECA, vai agora inventar o SINASE. Não é nada disso, né? Essas leis elas foram pensadas, estudadas, discutidas, debatidas e elas ainda não foram efetivadas, gente. O ECA ainda não é realidade em muitos dos pontos que estão lá. E aí a gente quer agora chegar e dizer, o ECA não presta, o adolescente ele não é responsabilizado, o SINASE também não presta, vamos mudar o SINASE, vamos aumentar o tempo de internação, vamos diminuir a idade penal, né? Como se simplesmente a gente encarcerar adolescentes com os adultos, ou a gente aumentar o tempo deles de internação na unidade socioeducativa fosse resolver alguma coisa. O que adianta eu colocar um adolescente numa unidade socioeducativa que não socioeduca, né? Não dá a ele oportunidades reais. Não tem dentro dela o mínimo que é exigido em lei, né? De atividades pedagógicas, de assistência social, de assistência médica, de layout, né? De tratamento entre as pessoas, de tratamento entre os agentes e os adolescentes, entre os adolescentes e os agentes, entre os gestores públicos. Então, você não tem um mínimo ali, muitas vezes, e você quer exigir, ou você quer fingir, digamos assim, que o adolescente, por ficar mais tempo lá, agora está tudo resolvido. Agora ele vai sair realmente apto, né, a nunca mais cometer um ato infracional. Não, a gente tem que discutir a sério o que é que pode ser feito, quais são as oportunidades que podem ser dadas para que esses adolescentes realmente tenham o seu plano de vida respeitado, para que eles possam olhar para frente e ter uma perspectiva, para que eles possam olhar para dentro e se arrepender e olhar para frente e planejar um futuro, né? Então, olhem a questão que eu coloquei para vocês no fórum, que vocês vão pensar sobre isso. Quando eu li aquela carta que está lá, eu pensei muito isso. Né? Quando a gente está falando da unidade socioeducativa, quando a gente está falando da medida socioeducativa, a gente está falando, olha, o adolescente vai olhar para dentro e vai ver o que foi que ele fez que não era desejado, que era incorreto,
e ele vai olhar para fora, porque o SINASE estabelece isso, e vai ter a oportunidade de fazer um plano de vida, vai ter a oportunidade de olhar para o futuro, né? E naquele caso que está lá no fórum, esse adolescente não tem mais essa oportunidade. E infelizmente isso não é algo, não é uma exceção, né? Não. Muito obrigada.